quando você vive a pureza da fé, a simplicidade da fé, você vive uma vida de sacrifícios. A fé genuína nos leva ao sacrifício. Sacrifício de quê? O sacrifício diário das nossas vontades, para que possamos priorizar a vontade de Deus. Normalmente, quando se fala em sacrifícios, as pessoas associam imediatamente ao sacrifício econômico que elas fazem no altar para serem abençoadas. Mas o sacrifício vai muito além do que esse que você faz no altar, no sentido material. O sacrifício também é o sacrifício das nossas vontades, que, diga-se de passagem, é o maior sacrifício, quando você abre mão das suas vontades e coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Quando você sacrifica a si mesmo, quando você abre mão dos seus desejos próprios para agradar a Deus, quando você está diante de uma situação em que você tem que decidir, você tem que fazer uma opção, ou você segue aquilo ali e desagrada o Espírito Santo, ou você abre mão daquilo ali, entristece a sua carne, aborrece a sua carne, mas agrada a Deus. Então, em momentos como esse, você mostra a verdadeira fé, como aconteceu com Abraão. Eu estava lendo em Hebreus, que diz que Deus não se envergonhou de ser chamado o Deus de Abraão. Deus não teve vergonha de dizer, eu sou Deus de Abraão. Não se envergonhou de ser chamado o Deus dele. Por quê? Abraão era perfeito? Não. Abraão cometia falhas, erros, claro, como todos nós. Mas Deus se agradou dele, porque Abraão estava pronto para ouvir e obedecer aquilo que Deus determinava. Deus sabia que podia contar com Abraão. Deus sabia que o que ele dissesse para Abraão, Abraão iria imediatamente executar. E como nós podemos ver na história dele. Sai da tua terra, Abraão. Abraão saía. Da casa do teu pai, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não perguntava por quê, mas simplesmente obedecia. Quando essa fé pura é substituída pela religiosidade, você se torna um religioso. Nós temos visto obreiros que estão se tornando religiosos. Eu vou explicar. Como é que esse espírito de religiosidade tem entrado? O obreiro coloca o seu uniforme e vai para a igreja, vai exercer a sua função de obreiro. Muito bem, está ali, põe o uniforme, trabalhou no culto, terminou o culto, volta para casa, tira o seu uniforme, no dia seguinte, o mesmo ritual novamente, está ali na igreja, leva o seu dízimo direitinho, enfim, está ali no dia a dia. Mas ele já não faz mais as coisas para Deus como ele fazia antes. É como se aquilo tivesse se tornado algo mecânico. Já não existe mais prazer, ele já não faz com satisfação, já não há mais aquela comunhão com Deus. Ele faz o trabalho, ele até faz, mas não tem resultados, não há frutos. Deus não abençoa. Por quê? Porque não é simplesmente fazer, mas é fazer de acordo com a vontade do Espírito Santo. Antes, no princípio, quando havia aquela fé pura, aquele obreiro era de oração, tinha comunhão com Deus. Eu me lembro que na minha época de obreiro, eu não me atrevia a ir para o salão, orar pelas pessoas, sem que antes eu procurasse um cantinho para que eu pudesse fazer uma oração, ainda que curta, ainda que fosse uma oração de 1 minuto, mas eu chegava num cantinho, colocava o meu rosto na parede ou no chão e dizia assim: ó Espírito Santo, me usa para ajudar as pessoas.
Espírito Santo, usa as minhas mãos, usa o meu corpo, usa a minha boca, usa a minha voz. Espírito Santo, que eu seja no salão como a labareda de fogo para libertar os oprimidos. Quer dizer, eu me colocava à disposição do Espírito Santo, para que ele pudesse contar comigo quando eu ia ali para o salão para ajudar as pessoas. Então, muitos obreiros faziam isso, quando eram movidos por essa fé genuína, sacrificial, essa fé pura. Mas com o passar do tempo, essa fé passou a dar lugar ao comodismo, à religiosidade. Sabe aquela pessoa que aparentemente faz as coisas certinhas, está tudo direitinho, você olha para ela, você não está vendo nada de errado. O pastor olha para aquele obreiro, não vê nada de errado, ele está ali direitinho, trabalha nas reuniões, ele está sempre presente, ora nas pessoas. Então, o pastor não consegue detectar nenhum erro naquele obreiro. Mas é como a história de Amazias, que vocês conhecem. Fazia tudo conforme o profeta mandava fazer, mas diz lá que ele não fazia com inteireza de coração. Você sabe o que é inteireza? Inteireza vem de inteiro. Inteiro quer dizer completo, algo completo. Quer dizer, ele não fazia de todo o seu coração. Ele até fazia, esse é o problema. Ele até fazia as coisas, mas não fazia movido por uma fé. Ele era um homem religioso. Muitos obreiros perderam a condição espiritual de ajudar as pessoas. Não só obreiros, muitos servos de Deus, pastores, muitos perderam a condição espiritual de ajudar as pessoas, porque se tornaram religiosos. O diabo tem enganado muitos servos de Deus com esse sentimento religioso. A fé deu lugar às emoções, é assim que ele trabalha. Ele enganou a Eva, o mesmo espírito, o diabo enganou a Eva, ele vem enganando ao longo dos séculos, ele vem trabalhando e enganando os servos de Deus, e essa arma do engano vai ser usada por ele até os finais dos tempos, quando ele vai sair também para enganar as nações.